O futuro rei da Inglaterra acaba de cortar todos os laços com o próprio pai, porque resultados chocantes de DNA provam que o rei Charles nem sequer é seu verdadeiro pai. Em uma reviravolta bombástica que abala os próprios alicerces da monarquia britânica, o príncipe William teria cortado todo contato com o rei Charles, após o vazamento de resultados confidenciais de testes de DNA. As descobertas, descritas por fontes internas como inegáveis e devastadoras, colocam em dúvida tudo o que pensávamos saber sobre a linhagem real. Por que esse teste foi feito? Quem o encomendou? E o que isso significa para a linha de sucessão? Fique conosco enquanto revelamos os jogadores secretos, os rumores antigos que podem finalmente ser comprovados e como isso pode desencadear o maior escândalo real do século. Antes de continuar, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para atualizações. Era uma manhã clara de terça-feira no centro de Londres, quando os primeiros sussurros começaram a circular. Um relatório não confirmado, um vazamento por trás das portas fechadas do palácio. No início, parecia absurdo, mais uma invenção sensacionalista numa longa história de fofocas reais. Mas então veio a fonte, um ex-cortesão de alto escalão, com acesso aos assuntos mais íntimos da Casa Real, falando não em insinuações, mas com firme convicção. A alegação de que o príncipe William, herdeiro do trono britânico, amado filho do rei Charles III, não era de fato filho biológico do monarca. A reação foi imediata e explosiva. Este não era um escândalo real comum. Era sísmico. Uma mudança tectônica no legado da Casa de Windsor. De repente, a própria legitimidade do futuro rei estava em dúvida. A linha de sucessão mergulhou em incertezas. Os meios de comunicação correram. Twitter, YouTube e TikTok explodiram como fogos de artifício em um céu seco. O termo teste de DNA virou tendência em vários continentes. Mas além da frenesi digital, algo mais íntimo e muito mais humano estava se desenrolando. Uma crise familiar de proporções inimagináveis. Durante décadas, a família real foi hábil em manter seus dramas internos trancados atrás de paredes de pedra centenárias envoltos em silêncio real. Mas não desta vez. Não quando o homem no centro da tempestade é o presumido rei do futuro. E os testes, supostamente encomendados pelo próprio príncipe William, indicam uma verdade para a qual a monarquia nunca esteve preparada. Isso não era mera especulação. Não eram rumores infundados nem material para colunas de fofocas anônimas. Era ciência, conclusiva, irreversível, um resultado gravado no DNA, uma verdade que não podia ser enterrada, manipulada ou explicada com um comunicado cuidadosamente redigido. E, no entanto, isso não começou com um tubo de ensaio em um laboratório estéril. Começou como muitas histórias de traição e identidade, com a dúvida. Uma dúvida privada, sussurros persistentes na mente que ecoavam na alma. Um olhar no espelho. Um comentário de um estranho. Uma foto de família escondida em uma gaveta. Algo mudou dentro do príncipe William com o tempo. Segundo pessoas próximas a ele, algo que motivou uma investigação discreta, uma amostra clandestina e, finalmente, um resultado. Mas o que acontece quando o resultado é grande demais, escandaloso demais, com consequências demais para ser absorvido em privado? O que acontece quando ameaça redefinir a própria essência da herança real de uma nação? Essa história não trata apenas de biologia. Trata de identidade, lealdade, legado e traição. Trata da ruptura de um vínculo sagrado entre pai e filho e da decisão que se seguiu quando o príncipe William, abalado pela confirmação de que o rei Charles III não é seu pai, escolheu cortar todos os laços. Uma decisão tão monumental que sacudiu o palácio desde seus arcos dourados até suas fundações políticas. Para aqueles que acompanham a monarquia há anos com admiração ou suspeita,
Esse evento marca um antes e depois. Para a família real, não é apenas uma crise de paternidade. É um terremoto constitucional. O herdeiro se afastando de seu papel real, de sua família, de sua coroa. Não por rebelião, mas por revelação. Nesta exposição, levaremos você ao centro da história. Desde os primeiros momentos de dúvida que provocaram o teste, até o laboratório de DNA de elite que confirmou os resultados e o confronto gelado entre William e Charles que se seguiu. Revelaremos os jogadores ocultos nos bastidores, os assessores, os conselheiros jurídicos, os confidentes juramentados ao segredo. Revelaremos as reações da rainha Camila, do príncipe Harry e da princesa Catherine, cujo mundo também teria sido virado de cabeça para baixo. E sim, acompanharemos as repercussões políticas, as implicações legais e a assustadora possibilidade de que o Reino Unido esteja agora diante de uma crise sucessória constitucional sem precedentes nos tempos modernos. Mas antes, uma pergunta para você, espectador. O que você faria se descobrisse que o homem que chamou de pai por toda a vida não era? Se seu título, sua identidade pública, todo o seu legado fosse construído sobre uma mentira, você se agarraria ao trono ou se afastaria? Essa história não é fácil. É crua, complexa e cheia de tragédia. Envolve décadas de segredos, gerações de desvio em uma família unida não apenas por sangue, mas por dever. Mas a verdade sempre encontra um caminho para emergir, mesmo através de séculos de monarquia e quilômetros de burocracia. Então fique conosco. Nos próximos capítulos, reconstruiremos esse desmoronamento histórico, fio por fio. O que você está prestes a ouvir não é apenas um conto de sangue real, é um acerto de contas. E quando chegarmos ao fim, você pode se pegar perguntando não apenas "Isso é verdade?" Swinga, mas também "E agora?" Os primeiros murmúrios sobre as dúvidas privadas do príncipe William teriam surgido não em grandes salões ou reuniões formais, mas em conversas sussurradas, durante momentos tranquilos, com aqueles mais próximos a ele. Diz-se que tudo começou com um desconforto sutil. Observações, detalhes peculiares e comentários ocasionais de funcionários antigos do palácio e conhecidos da família. Com o passar dos anos, sussurros antes facilmente descartados como teorias conspiratórias começaram a ressurgir com um peso crescente, corroendo lentamente a confiança de William na narrativa que sempre lhe contaram sobre sua origem. Fontes próximas ao palácio sugerem que a centelha pode ter sido acesa por uma semelhança marcante observada por um velho amigo, não com o rei Charles, mas com um homem que teve grande influência no círculo social de Diana nos anos 1980. Esse amigo, possivelmente sem se dar conta das consequências emocionais, teria feito um comentário casual durante um jantar privado que levou William a um longo período de introspecção. Traços faciais, gestos, até mesmo a postura, detalhes que antes pareciam irrelevantes, de repente ganharam um significado mais profundo. Então veio a investigação. Segundo relatos internos, o príncipe William começou a revisar fotos antigas e gravações de mídia de si mesmo com o rei Charles. Foi metódico, cruzando registros visuais da infância, adolescência e vida adulta com retratos de seu suposto pai. Quanto mais investigava, mais perturbado se sentia. Teria confidenciado a um conselheiro sênior da realeza, exigindo confidencialidade absoluta. Não era um ato de rebelião. Era uma busca por clareza. William precisava saber com certeza, mesmo que a resposta mudasse para sempre sua compreensão de quem ele era. Durante meses, a operação foi conduzida em segredo. Amostras foram obtidas discretamente, tanto dele quanto do rei Charles, sem chamar a atenção do público, da mídia ou mesmo de membros do círculo interno real. A localização do laboratório nunca foi divulgada, mas especialistas especulam que se tratava de uma instalação europeia altamente segura, financiada de forma privada
conhecida por lidar com análises de DNA de alto perfil e politicamente sensíveis. O processo foi conduzido com máxima discrição, e ainda assim, os resultados foram inequívocos. O rei Charles III não era seu pai biológico. O momento da revelação, segundo fontes, não foi marcado por raiva ou pânico, mas por um silêncio frio e devastador. O príncipe William permaneceu imóvel enquanto lia o relatório, cada linha desmontando a vida que ele acreditava compreender. O homem que o criou, com quem viajou pelo mundo, participou de jantares de Estado e a quem se preparava para suceder, não era o homem que lhe deu a vida. Não havia ambiguidade, nem margem estatística que oferecesse esperança de erro. A ciência era definitiva, a ilusão destruída. O que se seguiu não foi um confronto imediato. William teria se retraído, não fisicamente, mas emocionalmente. Deixou de comparecer a vários encontros familiares, cancelou aparições, atrás das portas do palácio, reavaliava toda a sua realidade, sua criação, seus valores, sua identidade como Windsor. A princesa Catherine, considerada a única pessoa em quem confiou totalmente naquele momento, foi descrita como de coração partido, mas solidária. Ela havia construído sua vida em torno de um futuro ao lado do futuro rei. Agora, até mesmo esse futuro era incerto. Semanas depois, veio o confronto. O local teria sido uma propriedade real isolada no campo, privada, fortificada, distante das câmeras de Londres. Lá, o príncipe William se encontrou com o rei Charles, no que foi descrito como um dos encontros mais carregados de emoção da história moderna da realeza. Não havia assessores, conselheiros ou formalidades. Apenas pai e filho, ou assim sempre pareceu. Segundo fontes familiarizadas com a conversa, o príncipe William apresentou o relatório de DNA em um envelope lacrado. Não gritou. Não acusou. Apenas expôs a verdade. O rei Charles ficou atônito. Não negou. E naquele silêncio, uma vida inteira de ilusões desmoronou. Se Charles sempre soube ou tinha suas próprias suspeitas, permanece incerto. Mas ele não contestou o relatório. O encontro terminou não com reconciliação, mas com ruptura. Pouco tempo depois, o príncipe William tomou a decisão de cortar os laços, não apenas com o rei Charles, mas com seu papel na família real. Iniciou o processo legal para renunciar às suas funções reais de alto escalão. Fontes próximas à equipe jurídica real confirmaram que não se tratava apenas de um gesto simbólico. William insistiu em ser retirado da linha de sucessão. Não seria mais mencionado nos documentos oficiais do palácio como herdeiro direto ao trono. O público ainda não havia sido informado. O palácio divulgou explicações genéricas para sua ausência. Mas dentro das paredes de Buckingham, o caos explodiu. Os conselheiros reais correram para conter os danos. O parlamento foi informado discretamente. Segundo relatos, o primeiro-ministro participou de uma série de reuniões de alto nível para avaliar as implicações constitucionais. Por séculos, a linha de sucessão foi rígida e protegida. Agora, enfrentava seu maior desafio existencial na memória recente. Enquanto isso, a curiosidade pública aumentava. O desaparecimento de William da vida pública, o cancelamento repentino de eventos importantes, os silêncios constrangedores dos porta-vozes do palácio. Tudo isso alimentava rumores. Teóricos da conspiração criavam suas especulações. Jornalistas começaram a investigar. A história estava prestes a explodir, estivesse o palácio preparado ou não. E quando aconteceu, a reação foi vulcânica. A grande mídia hesitou no início, sem saber como reportar algo tão sensível, tão impensável. Mas assim que um veículo rompeu o silêncio, os portões se abriram. Manchetes por toda a Europa, Estados Unidos e a Commonwealth estampavam variações da mesma alegação. O príncipe William não era filho biológico do rei Charles III. Comentaristas correram para verificar a veracidade. Especialistas jurídicos debateram as consequências constitucionais. A opinião pública ficou dividida.
Alguns questionaram a ciência, outros exigiram transparência. Mas por trás da tempestade política, a história permanecia dolorosamente humana. Um homem criado para liderar uma nação descobriu que havia sido enganado sobre sua própria identidade. Um pai, confrontado com a possibilidade ou realidade de uma mentira do passado, viu sua relação com o filho desmoronar em minutos. Uma família real, construída sobre linhagem e sangue, agora enfrentava uma verdade que não podia ser desfeita. E ainda assim, isso é apenas o começo. Para o público, o príncipe William sempre representou o modelo de um futuro monarca, composto, dedicado e firme em seu compromisso com a coroa. Desde suas primeiras aparições na infância, encarnava o ideal de continuidade dentro da família real britânica. Preparado para herdar uma linhagem imersa em história, protocolo e poder, William parecia destinado a ascender ao trono com dignidade e confiança. Mas por trás dos flashes das câmeras e da pompa cerimonial, havia dúvidas pessoais e silenciosas. Dúvidas que, eventualmente, fraturariam seu mundo. As sementes da suspeita não foram plantadas por manchetes escandalosas ou revelações dramáticas. Cresceram lenta e insidiosamente, alimentadas pela passagem do tempo e pelo acúmulo de pequenas inconsistências. Amigos próximos do príncipe William lembram que suas primeiras dúvidas começaram como meras curiosidades passageiras, perguntas que ele ignorara na juventude, apenas para vê-las ressurgirem com inquietante regularidade ao entrar na vida adulta. Um dos primeiros episódios, dizem fontes internas, ocorreu durante uma reunião privada no Palácio de Kensington, logo após o nascimento de seu primeiro filho. Uma velha amiga da família, que conhecera a princesa Diana nos anos de 80, fez um comentário aparentemente inocente sobre a impressionante semelhança de William com um homem que ela mencionou apenas pelo primeiro nome. William riu educadamente na hora, mas o comentário o marcou. Não conseguia se livrar da sensação de que aquelas palavras tinham mais peso do que aparentavam. Não era a primeira vez que comparações assim eram feitas. Ao longo da vida, William ouvira sussurros, sempre descartados como fofoca, de que se parecia pouco com o rei Charles. Embora compartilhassem o mesmo título e posição na hierarquia real, seus temperamentos, traços físicos e gestos pareciam de mundos diferentes. William, alto e atlético, com olhos azuis penetrantes e uma disposição estoica, frequentemente parecia mais alinhado com o lado materno da família. Mas não era apenas a aparência. Era também o senso intangível de desconexão entre ele e o homem a quem chamava de pá. Quando criança, William naturalmente confiava nos adultos ao seu redor. Acreditava no que lhe diziam porque é isso que as crianças fazem. Aceitou Charles como seu pai, não apenas porque lhe disseram, mas porque nenhuma alternativa jamais lhe foi oferecida. Mas à medida que amadurecia, especialmente ao entrar na casa dos 30 anos, começou a revisitar essas perguntas não ditas, perguntas que ficaram sem resposta após a trágica morte de Diana. Foi nessa época que o príncipe William começou discretamente a montar as peças de um quebra-cabeça que nem sabia que estava construindo. Sua curiosidade tornou-se investigação. Disse que ele revisitou gravações arquivadas de sua infância, aparições públicas, feriados em família, entrevistas e até vídeos caseiros guardados sob rígida segurança dentro da propriedade real. Passou a observar com mais atenção as interações entre Diana e Charles, analisando momentos que o público há muito esquecera, mas que William agora via com novos olhos. Depois vieram as fotografias. William começou a comparar fotos de sua infância com imagens do rei Charles e de outros membros da família Windsor. Notou um contraste marcante, não apenas na estrutura óssea ou na cor dos olhos, mas na postura, nas expressões faciais e na maneira de se portar. Em retratos de Charles jovem, William via distância, suavidade,
um comportamento enraizado em reserva intelectual. Sua própria energia juvenil, assertividade e senso nato de comando não pareciam combinar. As diferenças, antes insignificantes, agora eram gritantes. Quem convivia com William começou a notar a mudança. Ele se tornara mais introspectivo, mais distante. Ajudantes próximos o descreveram como preocupado e carregando algo que não compartilhava. Até mesmo Catherine teria percebido o peso emocional sobre o marido. Segundo pessoas familiarizadas com sua vida privada, ela ofereceu apoio, mas o incentivou a buscar clareza em vez de permanecer preso na incerteza. Encorajado por sua força tranquila, William buscou mais provas. Desta vez, recorreu a antigas correspondências e registros reais. Documentos que apenas um membro sênior da realeza poderia acessar. Ele vasculhou as cartas privadas da mãe, seus diários e até mesmo sua agenda dos anos 1980. Em uma entrada datada de 9 meses antes de seu nascimento, Diana mencionava um indivíduo com quem passava tempo. Um homem cuja identidade nunca foi divulgada publicamente, mas cuja ligação com Diana foi confirmada por meio de diversas anotações e fotografias particulares. Essa descoberta abalou William profundamente. Já não se tratava de especulação. Havia cronogramas, nomes e detalhes que indicavam que Charles talvez não fosse o único homem na vida de Diana naquele período. William sabia que a única forma de acalmar o caos interno era buscar confirmação científica. Mas mesmo essa decisão estava cheia de riscos. Um teste de DNA não apenas ameaçaria a imagem da monarquia, como poderia destruir laços familiares de forma irreparável se descoberto antes da hora. Ainda assim, a necessidade da verdade superava qualquer medo. William confiou em uma única pessoa, um confidente envelhecido que já havia sido secretário particular de Diana. Esse indivíduo, profundamente leal a Diana e conhecedor de seus segredos mais íntimos, teria confirmado os temores de William, que Diana de fato se envolvera com outro homem durante o período de sua concepção. Embora o secretário não tenha confirmado a paternidade, a confirmação do caso deu mais peso às suspeitas de William. Silenciosa e cirurgicamente, William deu início a um plano. Localizou um laboratório genético internacional, discreto e confiável, com experiência em casos de extrema sensibilidade política. Em coordenação com assessores legais, sob juramento de sigilo, William organizou a coleta de amostras de DNA. Um segundo conjunto de amostras foi obtido secretamente a partir de itens pessoais usados pelo rei Charles. O processo foi clínico, rápido e envolto em camadas de ofuscação logística para evitar vazamentos à imprensa. Os dias que se seguiram foram torturantes. William se isolou de compromissos públicos durante a espera. Caminhava longamente pelos campos da propriedade de Balmoral, desligava o celular por horas e passava noites solitárias na Biblioteca Real. O peso da possível descoberta corroía sua identidade. A linhagem real não era apenas um símbolo de orgulho. Era o alicerce de sua existência, seu papel, seu destino. Se a verdade fosse outra, o que ele seria então? Um impostor? Um príncipe por título, mas não por sangue? Finalmente os resultados chegaram. O envelope, entregue em mãos e marcado apenas para os olhos de William, continha várias páginas de análises genéticas, gráficos e tabelas comparativas. Não havia ambiguidade na linguagem. Os marcadores de paternidade não coincidiam. O rei Charles III não era seu pai biológico. O que se seguiu foi um silêncio tão absoluto que até os mais próximos a William o descreveram como assustador. Ele não chorou, nem explodiu. Permaneceu sentado em contemplação profunda e imóvel. A verdade finalmente havia emergido, mas não trouxe paz. Apenas 1000 novas perguntas e uma crise de identidade mais profunda do que ele jamais imaginara. Ele não falou com o rei Charles imediatamente. Em vez disso, mergulhou em reflexões privadas.
Escreveu em um diário pessoal. Conversou longamente com Catherine. Caminhou pelos mesmos jardins onde sua mãe um dia andou, provavelmente com dor, carregando segredos que nunca viveu o suficiente para revelar. Naqueles momentos, William já não era um príncipe. Era apenas um homem cujo passado fora reescrito em uma única tarde. E ainda assim, sua jornada estava longe de acabar. O conhecimento sobre sua verdadeira paternidade desencadeou não apenas uma turbulência emocional, mas um dilema constitucional. Poderia ele, com a consciência limpa, ascender a um trono construído sobre uma linhagem que não partilhava biologicamente? A monarquia sobreviveria ao escrutínio público que tal revelação traria? Ele conseguiria proteger seus filhos do mesmo caos que agora o consumia? Essas não eram questões filosóficas abstratas. Eram reais, imediatas e exigiam ação. O príncipe William sabia que os próximos passos que tomasse determinariam não apenas seu próprio futuro, mas o próprio futuro da monarquia britânica. Ele começou a formular um plano, não apenas para se afastar de suas funções reais, mas para desmontar sistematicamente a narrativa que lhe foi imposta desde o nascimento. Isso exigiria uma estratégia jurídica cuidadosa, gerenciamento de mídia e, acima de tudo, imensa coragem pessoal. Ele não estava apenas abrindo mão de um título, estava abrindo mão de uma identidade forjada por mais de 4 décadas, e o público ainda não sabia de nada. O ar frio de uma noite de inverno em Londres passava pela janela entreaberta do escritório privado do príncipe William. Ele permanecia imóvel na poltrona de couro, com um dossiê espesso repousando sobre a mesa de madeira polida à sua frente. O cômodo estava silencioso, exceto pelo tic-tac rítmico de um relógio antigo no canto. Cada tique cortava o ar pesado como um tambor lento do destino. Aquele dossiê continha a resposta para uma pergunta que o assombrava em silêncio há anos. Agora a verdade não era mais uma possibilidade. Era documentada, verificada e real. O príncipe William não era filho biológico do rei Charles III. Os resultados do teste de DNA eram inequívocos. O homem que o criou, que esteve ao seu lado em triunfos e tragédias, não compartilhava com ele nenhum marcador genético que indicasse paternidade. A correspondência genética que confirmaria a linhagem real, aquela que deveria se alinhar com os traços genéticos únicos da família Windsor, estava ausente. Em vez disso, os resultados apontavam para outro homem, um civil, um fantasma do passado, cuja ligação com a princesa Diana havia sido até então apenas um rumor sussurrado nos tabloides e corredores do palácio. O coração de William batia como um tambor de guerra. Um turbilhão de emoções se chocava dentro dele. Traição, incredulidade, tristeza e uma silenciosa sensação de confirmação. No fundo, ele sempre suspeitara. Eram muitos sinais, muitas pistas sutis, muitas perguntas sem resposta desde sua juventude. E ainda assim, ver isso confirmado com linguagem científica clínica o atingiu como um martelo. Ele não era apenas um homem em crise de identidade, era um príncipe diante do colapso do próprio alicerce de sua vida. Virou a página do dossiê lentamente, com método. Cada gráfico, cada marcador genético, cada linha explicativa o separava ainda mais do legado que sempre acreditou ser seu. Não era apenas sobre a monarquia. Era sobre sua mãe, seu pai, seu papel como marido, como pai e como futuro rei. Cada certeza sob a qual viveu agora estava em dúvida. O que Diana teria dito se estivesse viva? Ela teria contado a ele? Estava tentando protegê-lo? Ou planejava revelar a verdade algum dia? À sua frente, a lareira crepitava suavemente. As chamas dançavam como zombando da reviravolta que se desenrolava em sua alma. Os retratos na parede, seus avós, seus ancestrais, seu pai, olhavam para ele com expressões solenes e imutáveis. Nenhum deles sabia,
Nenhum podia responder à tempestade dentro dele. Nos dias que se seguiram à revelação, William tornou-se um homem dividido. Publicamente cumpria suas obrigações com precisão e profissionalismo. Participava de eventos beneficentes, apertava mãos de diplomatas, liderava compromissos oficiais com sua habitual compostura. Mas por dentro era um vulcão prestes a entrar em erupção. Somente Catherine via todo o peso que a verdade impunha sobre ele. A portas fechadas, ele se sentava em silêncio por horas. Muitas vezes, ela o encontrava olhando para o vazio, seus pensamentos distantes. Ela nunca o pressionava. Simplesmente sentava ao lado dele. Sua presença era uma âncora silenciosa no meio da tempestade. Quando ele finalmente lhe contou a verdade, ela não chorou. Não entrou em pânico. Em vez disso, colocou a mão sobre a dele e disse as palavras que ele não sabia que precisava ouvir. Você ainda é William, e sempre será tudo o que sempre foi para esta família. Essas palavras, ditas sem alarde, carregavam mais peso que qualquer decreto real. Mas William sabia que as implicações iam muito além de seu lar. A monarquia não era apenas uma família, era uma instituição. Uma instituição construída sobre séculos de linhagens, leis de sucessão e direito divino. Se o público soubesse que o próximo na linha de sucessão não era biologicamente um Windsor legítimo, as consequências seriam sísmicas. Perguntas surgiriam em toda a Commonwealth. Movimentos republicanos, já latentes em países como Austrália e Canadá, ganhariam força incontrolável. A própria legitimidade da monarquia poderia ser destruída. Ainda assim, a verdade não podia ser enterrada. William começou a se reunir com assessores jurídicos e ajudantes sêniores em total sigilo. Um círculo restrito foi formado, pessoas de confiança, juramentadas ao silêncio, para ajudá-lo a entender as implicações legais e constitucionais dos resultados de DNA. O que emergiu dessas consultas foi uma realidade sóbria. Tecnicamente, pela lei britânica, a legitimidade não é definida unicamente pela biologia. Desde que uma criança nasça dentro de um casamento e o marido aceite a paternidade, a criança é legalmente considerada legítima. Esse arcabouço jurídico havia protegido o status de William por anos. Mas as implicações morais e simbólicas não podiam ser tão facilmente descartadas. William sabia que havia dois caminhos à sua frente. Poderia enterrar a verdade, manter o status quo e seguir silenciosamente com o papel que lhe foi atribuído. Ou poderia enfrentar a verdade, arriscar a coroa e desmontar a ilusão. Nenhum caminho era isento de custo. O silêncio preservaria a estabilidade, mas ao custo de sua consciência. A transparência honraria a verdade, mas poderia desfazer a monarquia. Ele lutou com essa escolha por semanas, alternando entre momentos de decisão e hesitação. Foi durante uma de suas caminhadas solitárias pelos jardins do castelo de Windsor que a clareza o atingiu. Enquanto estava sob um salgueiro, uma árvore que Diana adorava, não pensou em reinados ou coroas, mas em seus filhos, George, Charlotte e Louis. Que legado ele lhes deixaria? Um construído sobre silêncio e segredos? Ou um baseado na verdade, por mais dolorosa que fosse? A decisão foi tomada. William enfrentaria seu pai. Era uma manhã fria de quinta-feira quando ele solicitou uma audiência privada com o rei Charles em Clarence House. A reunião foi rapidamente organizada. A equipe real não sabia a natureza da visita. A portas fechadas, William colocou o dossiê sobre a mesa e olhou nos olhos do pai. A sala estava em silêncio. Charles, sem saber o que viria, ergueu uma sobrancelha. William, com voz calma mas firme, disse apenas 6 palavras. Eu sei que você não é meu pai. Charles empalideceu. Seus dedos estremeceram levemente, mas não disse nada a princípio. Seus olhos percorreram lentamente o dossiê, folheando página por página.
A cor sumiu de seu rosto. Por um momento, o rei não parecia o governante de uma nação, mas sim um homem se desintegrando. Finalmente falou, mal acima de um sussurro. Ela nunca me contou. Eu suspeitava, mas ela nunca confirmou. William ouviu em silêncio, enquanto Charles relembrava memórias dos anos de seu casamento conturbado. Falou do distanciamento de Diana, de seus segredos, de seus sorrisos contidos. Admitiu que por muito tempo teve dúvidas, mas escolheu a negação em vez do confronto. Afirmou que amava William, que o criou com todo o afeto que conseguiu oferecer. Mas suas palavras, embora sinceras, não puderam reparar a ruptura fundamental. O encontro terminou sem resolução, sem declarações, sem grandes explosões emocionais. Apenas dois homens que compartilharam uma mentira por décadas, agora em lados opostos de uma verdade que não podia mais ser ignorada. A partir daquele dia, William passou a agir de forma diferente. Aceitou menos compromissos. Começou discretamente a redigir uma proposta de sucessão que transferiria a herança para o príncipe George sem mais complicações. Reuniu-se com autoridades do parlamento sob o pretexto de reuniões rotineiras, explorando a viabilidade constitucional de abdicar sua reivindicação. Seu plano era simples: preservar a monarquia afastando-se antes que fosse destruída por um escândalo. Mas o segredo pesava cada vez mais. Começaram a surgir vazamentos. Um membro da equipe jurídica falou anonimamente a um tabloide estrangeiro. A história era vaga no início, insinuando uma monumental crise de paternidade dentro da família real. A mídia britânica se recusou a noticiar, alegando riscos legais. Mas os veículos internacionais não tiveram a mesma hesitação. A especulação aumentou. Fóruns online explodiram. Hashtags viralizaram globalmente. Observadores reais, teóricos da conspiração e jornalistas começaram a montar o quebra-cabeça por conta própria. O palácio respondeu com silêncio. Mas o silêncio já não era sustentável. William sabia que o momento havia chegado. Se a verdade fosse ser contada, teria que vir dele. Começou a redigir uma declaração, uma que abalaria o mundo e redefiniria a monarquia para sempre. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida. Cada frase, ponderada. Não seria uma admissão de fraqueza, mas uma declaração de força. Ele não estava rejeitando sua herança. Estava abraçando sua humanidade. O que o mundo faria com essa verdade? Restava saber. Mas William finalmente estava em paz com ela. E a paz, ele aprendeu, valia mais do que qualquer coroa. Os grandes salões do Palácio de Buckingham testemunharam séculos de história, triunfos e tragédias, mas nenhum rivalizava com a tempestade silenciosa que se formava no coração do príncipe William. Por trás das superfícies polidas, sob os lustres cintilantes e tapeçarias reais, travava-se uma batalha privada, uma luta distante dos olhos do público, longe do brilho da imprensa. William sempre foi o retrato da compostura real. Desde jovem, foi preparado para encarnar força, dever e dedicação inabalável à coroa. Mas agora, confrontado com a revelação devastadora de sua verdadeira paternidade, a fachada começou a rachar, revelando vulnerabilidades que poucos haviam visto. O peso de um segredo tão profundo não apenas pressionava seus ombros, ameaçava esmagar seu espírito por completo. Seus dias tornaram-se uma coreografia cuidadosa entre aparência e ocultação. Em público, mantinha a postura régia esperada de um futuro rei. Sorria educadamente em eventos, discursava com confiança ensaiada, participava de cerimônias solenes com reverência, mas a portas fechadas, a máscara caía. Havia noites em que não conseguia escapar da ansiedade crescente que corroía seus pensamentos. Quando o sono o evitava e as horas se estendiam até o amanhecer, Catherine, sua parceira constante, testemunhava sua transformação. Ela via o homem com quem se casou tornar-se mais calado, mais retraído.
Seu calor habitual diminuía, substituído por um silêncio sombrio. Em certos momentos, encontrava-o encarando as chamas da lareira, o fogo refletindo o tumulto interior. Sabia que aquela revelação era um fardo sem precedentes, uma fratura não apenas na linhagem, mas na própria identidade. O fardo se agravava pela natureza da monarquia. Diferente da maioria das famílias, onde crises pessoais são resolvidas em privado, as lutas de William estavam entrelaçadas com a instituição que ele representava. As expectativas sobre ele eram imensas. Cada palavra dita, cada gesto feito era analisado por milhões ao redor do mundo. Qualquer sinal de fraqueza poderia ser usado por críticos, desestabilizando a coroa e incitando turbulência política. William enfrentava essa realidade todos os dias. Deveria confiar em seus conselheiros mais próximos ou manter o silêncio que por tanto tempo protegeu a monarquia? O protocolo real, imerso em tradição e discrição, exigia silêncio. Mas o silêncio parecia uma prisão. Buscava consolo e solidão, retirando-se aos jardins dos palácios de Kensington e Windsor, sempre que possível. Vagando entre árvores antigas e lagos tranquilos, encontrava momentos de paz. O ritmo imutável da natureza contrastava com o caos dentro dele. Ainda assim, a tranquilidade era passageira, um alívio fugaz antes da próxima onda de dúvida e medo. O impacto psicológico era inegável. William começou a apresentar sintomas de estresse agudo, aperto no peito, pensamentos acelerados e sensação persistente de isolamento. Ele lutava com a pergunta persistente: quem era ele se não era filho do rei Charles? O que isso significava para seu lugar no mundo, para o legado que deveria carregar? Buscar ajuda foi uma decisão difícil. A família real historicamente mantinha um silêncio estoico sobre questões de saúde mental, considerando a vulnerabilidade como uma ameaça à imagem pública. No entanto, William reconheceu que ignorar seu próprio bem-estar só aprofundaria seu sofrimento. Silenciosamente, organizou encontros com um terapeuta de confiança, alguém de fora dos círculos reais tradicionais, para discutir seus medos e ansiedades. As sessões tornaram-se um ponto de apoio. Ofereciam um espaço confidencial, onde ele podia desvendar as emoções complexas ligadas à sua crise de identidade. Ao longo de horas de reflexão, começou a enfrentar a dualidade de sua existência: o personagem público preso ao dever e o ser privado lidando com uma perda pessoal profunda. O processo foi doloroso, mas necessário. Uma jornada em direção à autoaceitação em meio à incerteza. Apesar desse progresso, a luta interna de William estava longe de acabar. Ele enfrentava as implicações para sua família, especialmente para seus filhos. George, Charlotte e Louis representavam esperança, continuidade e o futuro da monarquia. Ele poderia protegê-los da tempestade que se formava atrás dos muros do palácio? Poderia resguardá-los do escândalo prestes a eclodir? O apoio inabalável de Catherine foi essencial. Juntos, discutiram como preparar os filhos para um mundo onde a verdade poderia um dia vir à tona. Debateram o que revelar, como manter a normalidade e como cultivar resiliência diante do possível escrutínio público. Suas conversas eram sinceras e sóbrias, refletindo um compromisso com a honestidade equilibrada com proteção. Dentro do palácio, sussurros circulavam entre auxiliares e confidentes selecionados. O ambiente tornava-se cada vez mais tenso à medida que rumores da crise de paternidade vazavam para o domínio público. Embora a equipe de comunicação do palácio trabalhasse incansavelmente para conter a narrativa, as redes sociais amplificavam a especulação, tornando o controle quase impossível. William sentia as paredes se fechando, a pressão crescendo a cada dia. Como resposta, intensificou seu foco no trabalho de caridade e no serviço público. Canalizar sua energia para causas que lhe eram caras: saúde mental,
preservação ambiental e apoio a veteranos, oferecia uma válvula de escape para sua angústia. Esses esforços também ajudavam a manter sua imagem pública como um futuro monarca compassivo e dedicado. Ainda assim, momentos de dúvida persistiam. William se questionava se era forte o suficiente para carregar o legado de uma monarquia construída sobre séculos de tradição e agora ameaçada por revelações que abalavam suas fundações. Refletia sobre o futuro. Abdicaria para proteger a coroa ou lutaria para redefini-la em seus próprios termos? Sua angústia interior não passou despercebida por líderes políticos e observadores da realeza. A portas fechadas, as discussões sobre o futuro da monarquia se intensificaram nos bastidores do governo. Alguns viam o dilema de William como uma chance de modernizar e reformar a instituição, enquanto outros temiam que isso acelerasse os apelos por sua abolição. Em meio a essa incerteza, William permanecia firme em seu compromisso com o dever. Compreendia que liderar exigia sacrifício, incluindo sofrimento pessoal. A tempestade silenciosa dentro dele, embora feroz, era moderada por uma determinação de manter os princípios de serviço, honra e integridade. Nos momentos privados, frequentemente refletia sobre o legado de sua mãe. Diana enfrentara suas próprias batalhas com coragem e vulnerabilidade, transformando a percepção pública da família real. Inspirado por seu exemplo, William buscava enfrentar sua crise não se escondendo, mas abraçando a autenticidade, mesmo que isso significasse romper com as convenções. A tempestade silenciosa estava longe de acabar, mas William já não estava mais sozinho. Com a presença constante de Catherine, o apoio de aliados leais e uma força interior crescente, encarava o futuro com esperança cautelosa. O caminho à frente estaria repleto de desafios, mas ele estava preparado para enfrentá-los de frente. Enquanto o sol se punha atrás do palácio, projetando longas sombras sobre a cidade de Londres, o príncipe William se encontrava em uma encruzilhada. A tempestade silenciosa que ameaçava consumi-lo agora era uma fonte de clareza, um catalisador de mudança, tanto pessoal quanto institucional. A pergunta já não era se ele poderia suportar, mas como transformaria sua luta em um legado digno da coroa que estava destinado a herdar. A revelação de que o rei Charles não era o pai biológico do príncipe William causou choques no Reino Unido e reverberou pelo mundo. A notícia caiu como uma bomba, abalando não apenas os alicerces da monarquia britânica, mas também desencadeando um furacão de debate público, frenesi da mídia e especulação política. O que se seguiu foi uma complexa cascata de repercussões que se desenrolava tanto sob os holofotes implacáveis da opinião pública, quanto nos corredores silenciosos das câmaras reais privadas. A reação inicial do público foi um turbilhão de incredulidade e fascínio. As manchetes gritavam em jornais e portais de notícias, captando cada nuance do escândalo em desenvolvimento. Programas de debate analisavam cada detalhe. As redes sociais explodiram com hashtags e teorias. O público britânico, historicamente ligado à sua monarquia, se via agora perdido em um mar turbulento de confusão e intriga. Alguns expressaram indignação, outros, empatia, e muitos simplesmente lutavam para processar a enormidade da situação. Uma das consequências mais imediatas e visíveis foi o intenso escrutínio da mídia que envolveu o príncipe William e o restante da família real. Acampamentos de paparazzi fora das residências reais se multiplicaram, ávidos por capturar qualquer sinal de reação ou colapso. Cada aparição pública se tornava um risco calculado, fosse em um compromisso formal ou em uma caminhada casual pelos jardins. As câmeras focavam implacavelmente no rosto de William, procurando pistas em suas expressões, seu comportamento, sua linguagem corporal. O gabinete de imprensa do palácio foi lançado em modo de crise.
Declarações eram redigidas e posteriormente retratadas. As respostas oficiais eram cuidadosamente elaboradas para equilibrar transparência e controle de danos. A equipe de comunicação da realeza enfrentava um desafio sem precedentes: como administrar uma crise que ameaçava desmontar a narrativa central sobre a linhagem e legitimidade da monarquia. As mensagens tradicionais que enfatizavam dever, honra e continuidade pareciam cada vez mais frágeis diante dessa revelação. Nos bastidores, a tensão era alta. A rainha, o rei Charles e outros membros seniores da realeza convocaram reuniões urgentes com assessores e especialistas jurídicos. As discussões giravam em torno de estratégias de contenção de danos, o momento e a natureza dos anúncios públicos e planos de contingência para possíveis abalos e mudanças na sucessão. Havia uma consciência crescente de que isso não era apenas um assunto familiar, mas uma crise constitucional com implicações de grande alcance. Figuras políticas se manifestaram rapidamente. Membros do parlamento debateram o papel e a relevância da monarquia em uma democracia moderna abalada pelo escândalo. Alguns pediram uma investigação real ou inquérito independente para revelar toda a verdade e suas implicações. Outros pediram cautela, alertando contra a desestabilização de uma instituição vista por muitos como símbolo de unidade nacional. O governo enfrentava a tarefa delicada de equilibrar a demanda pública por transparência com o respeito à privacidade da realeza. Internacionalmente, nações aliadas e veículos de imprensa global monitoravam de perto as repercussões. Monarquias e governos com laços estreitos com a coroa britânica emitiram declarações cuidadosamente redigidas, expressando preocupação e apoio. A Commonwealth, rede de 56 países historicamente ligados à monarquia britânica, enfrentava questionamentos sobre seus futuros vínculos e o papel simbólico da coroa. O escândalo levantava questões desconfortáveis sobre tradição, legitimidade e o futuro das monarquias constitucionais em todo o mundo. Dentro da família real, a revelação fraturou relações. Conversas privadas tornaram-se tensas e cheias de desconfiança. Lealdades foram testadas. Alguns membros se uniram a William e Catherine em solidariedade, enquanto outros mantiveram distância, receosos de se associarem à controvérsia. A dinâmica familiar anteriormente coesa começou a mostrar rachaduras, amplificadas pela observação pública constante. O rei Charles enfrentava seus próprios desafios únicos. Além da dor pessoal da revelação, enfrentava um acerto de contas público sobre decisões passadas e relacionamentos. Surgiram perguntas sobre as circunstâncias que cercaram o nascimento de William e as verdades ocultas mantidas do público e até de outros membros da família. Sua liderança foi questionada, com críticos argumentando que a crise refletia não apenas uma falha pessoal, mas um problema mais amplo de responsabilidade e transparência dentro da monarquia. Pesquisas de opinião refletiam a turbulência. O apoio à monarquia caiu significativamente, especialmente entre as gerações mais jovens, que exigiam maior abertura e reformas. As sondagens revelavam um país dividido. Alguns permaneciam leais à instituição apesar do escândalo, enquanto outros demonstravam um crescente ceticismo sobre seu papel na sociedade contemporânea. Debates sobre a relevância, o financiamento e o futuro da monarquia tornaram-se manchetes. As implicações financeiras também foram significativas. Surgiram perguntas sobre a alocação de fundos públicos para despesas da realeza em meio à crise. Autoridades governamentais enfrentavam pressão para reavaliar o orçamento da monarquia e o nível de apoio financiado pelos contribuintes. A possibilidade de William romper seus laços complicava ainda mais o cenário financeiro, levantando preocupações sobre a estabilidade e sustentabilidade das operações da Casa Real. As redes sociais tornaram-se um campo de batalha de opiniões.
Apoiadores de William elogiaram sua coragem ao enfrentar a verdade e pediam respeito à sua privacidade e saúde mental. Críticos acusavam a família real de engano e exigiam a divulgação completa de todos os segredos relacionados. Memes, vídeos e postagens virais moldavam a narrativa de formas imprevisíveis, tornando cada vez mais difícil o controle da história. A vida privada de William e Catherine já não era sagrada. Paparazzi e colunas de fofocas especulavam incessantemente sobre seu relacionamento, seus filhos e seu futuro. Rumores circulavam sobre possível afastamento, disputas de poder e planos de sucessão. A pressão para manter uma frente unida era imensa, e qualquer deslize ou aparente fraqueza virava manchete. Apesar do caos, o casal permanecia notavelmente resiliente. Amigos próximos e fontes internas descreviam William e Catherine como unidos em propósito e determinados a enfrentar a tempestade juntos. Seu compromisso mútuo com a família e o dever foi uma fonte de força em meio ao caos. Eles se concentraram em seus filhos, determinados a lhes proporcionar o máximo de normalidade e estabilidade possível. A decisão de William de romper todos os laços com o rei Charles foi um movimento dramático e sem precedentes. Essa atitude provocou um choque dentro do estabelecimento real e intensificou ainda mais a especulação pública. Ela sinalizou uma ruptura não apenas na linhagem biológica, mas também nas estruturas tradicionais de autoridade e lealdade dentro da monarquia. As implicações dessa decisão foram profundas e abrangentes. Especialistas legais começaram a analisar as consequências constitucionais. Se William não fosse filho biológico do rei Charles, o que isso significava para a linha de sucessão? Isso invalidaria seu direito ao trono? A monarquia poderia se adaptar a uma mudança tão fundamental de identidade? Ou seria esse o início do seu desmoronamento? As perguntas eram complexas e não tinham respostas simples. Enquanto isso, o discurso público se expandiu além da família real imediata, abrangendo temas mais amplos como identidade, verdade e a natureza da família. O escândalo provocou conversas sobre o que define a paternidade. É apenas biologia ou amor, dever e história compartilhada também têm o mesmo peso? Essas discussões ressoaram com o público mundial, transcendendo fronteiras culturais e nacionais. Durante esse período tumultuado, a mídia teve um papel crucial na formação das percepções. O jornalismo investigativo revelou novos detalhes. Entrevistas exclusivas ofereceram percepções e artigos de opinião apresentaram diferentes pontos de vista. No entanto, a cobertura incessante também levantou questões éticas sobre privacidade, sensacionalismo e o custo humano do escrutínio público. À medida que os dias se transformavam em semanas, a família real e seus conselheiros continuaram lidando com as consequências. Trabalharam para reconstruir a confiança do público, enfatizando continuidade e serviço apesar do abalo. Iniciativas foram lançadas para engajar as comunidades e reafirmar o compromisso da monarquia com o bem-estar da nação. Ainda assim, a sombra da revelação permanecia. Para William, Catherine e seus filhos, o caminho a seguir era incerto. As escolhas que fizessem nos próximos meses e anos moldariam não apenas suas vidas pessoais, mas também o futuro de uma das instituições mais icônicas do mundo. A queda real foi uma história de grande consequência, um conto de segredo e revelação, lealdade e traição, tradição e mudança. Foi um capítulo que desafiou suposições há muito mantidas e forçou um acerto de contas com as realidades por trás das paredes do palácio. À medida que a atenção pública lentamente passava do choque para a reflexão, permanecia a pergunta: como a monarquia evoluiria após essa crise? Ela conseguiria se adaptar e sobreviver? Ou seria esse o começo de uma nova era marcada por transformação e redefinição? A resposta ainda não havia sido escrita, mas uma coisa era certa: a família real
e a nação que servia nunca mais seriam as mesmas. A revelação de que o rei Charles não era o pai biológico do príncipe William preparou o cenário para uma investigação mais profunda e científica sobre a verdade. A família real, ciente do enorme interesse público e das potenciais consequências constitucionais, autorizou uma série de testes de DNA para estabelecer de forma definitiva a paternidade biológica. Essa jornada científica não se tratava apenas de confirmar ou negar uma reivindicação de paternidade. Tornou-se um momento definidor que reformularia a compreensão da linhagem, legitimidade e identidade dentro de uma das dinastias mais lendárias do mundo. A decisão de realizar testes de DNA não foi tomada levianamente. Por séculos, a monarquia britânica confiou na tradição, na confiança pública e em registros genealógicos cuidadosamente mantidos para sustentar a linha de sucessão. O desafio repentino a essa base colocou a ciência no centro dos assuntos reais. Um domínio onde os fatos não podiam mais ser moldados pela descrição da corte ou pela narrativa histórica. O processo começou sob estrita confidencialidade, com a Casa Real contratando um laboratório forense independente de renome, conhecido por sua precisão e discrição. O laboratório operava sob os mais altos padrões de rigor científico e foi escolhido para garantir que os resultados fossem indiscutíveis. As amostras foram coletadas discretamente, envolvendo swabs de DNA do príncipe William, do rei Charles e de vários outros membros da família para estabelecer um perfil genético abrangente. Os aspectos técnicos dos testes de DNA neste contexto envolveram diversas metodologias sofisticadas. O teste principal utilizado foi a análise de repetição curta em tandem, STR, uma técnica que examina regiões específicas do DNA para comparar marcadores genéticos herdados dos pais. Este método é amplamente utilizado em testes de paternidade devido à sua alta precisão e confiabilidade. Complementando a análise STR, foram realizados testes adicionais, incluindo análise de DNA mitocondrial, que rastreia a linhagem materna, e análise do cromossomo Y, que acompanha a herança paterna. Desde o início, os riscos não poderiam ser maiores. As implicações iam muito além dos dados científicos. Tocavam na própria essência da identidade da monarquia. Se os testes de DNA confirmassem que o rei Charles não era o pai biológico de William, as consequências reverberariam no tecido constitucional do Reino Unido e, potencialmente, em todos os reinos da Commonwealth. O laboratório, operando sob intensa segurança e supervisão legal, trabalhou meticulosamente para evitar contaminação ou erros. Cada etapa do processo foi documentada e diversas validações independentes foram realizadas. Os cientistas envolvidos estavam plenamente conscientes da sensibilidade de seu trabalho. Ao contrário dos casos típicos de paternidade, este envolvia uma instituição de importância global e milhões de pessoas cuja fé na monarquia estava entrelaçada com sua linhagem. Embora oficialmente confidencial, a notícia dos testes de DNA inevitavelmente vazou para a mídia. A especulação disparou novamente, com repórteres e comentaristas ansiosos para prever os resultados e suas repercussões. O palácio tentou gerenciar as expectativas, enfatizando a natureza científica da investigação e a importância da paciência. No entanto, a pressão aumentou à medida que a curiosidade pública atingia o auge. Após várias semanas de testes exaustivos e verificação cruzada, o laboratório preparou o relatório final. Os resultados foram claros e inequívocos. Os perfis de DNA não mostraram correspondência genética, indicando o rei Charles como pai biológico do príncipe William. Os dados demonstraram de forma conclusiva que o pai biológico era outro indivíduo, cuja identidade permaneceu protegida por razões de privacidade e segurança. A revelação científica foi sem precedentes.
Foi a primeira vez na história moderna que uma verdade real tão fundamental foi exposta por meio de testes genéticos. O impacto foi imediato e profundo. Para a monarquia, significou enfrentar as realidades de uma linhagem que não era puramente biológica, mas que havia sido mantida através de laços de criação, reconhecimento legal e aceitação pública. A família real enfrentou um dilema extraordinário. Embora o teste de DNA invalidasse a paternidade biológica, William havia sido reconhecido legal e publicamente como herdeiro por toda a sua vida. Essa distinção entre paternidade biológica e legal gerou um novo conjunto de questões sobre legitimidade e direitos sucessórios. Juristas, especialistas constitucionais e historiadores reais debateram sobre como a monarquia poderia ou deveria proceder. A declaração oficial do palácio após o teste foi contida, mas firme. Reconheceu as descobertas científicas sem revelar detalhes sobre o outro indivíduo envolvido. A declaração enfatizou que o papel do príncipe William, como herdeiro aparente, permanecia inalterado, destacando a importância da continuidade e da estabilidade para a nação. Essa abordagem buscou equilibrar transparência com discrição, preservando a dignidade da monarquia enquanto abordava os fatos. A reação pública à revelação do DNA foi intensa e dividida. Os apoiadores da monarquia elogiaram a disposição de enfrentar a verdade e se adaptar, vendo a situação como uma oportunidade de modernização e renovação. Já os críticos aproveitaram as descobertas como evidência da fragilidade da monarquia e da necessidade de reforma fundamental ou mesmo abolição. Veículos de mídia publicaram extensa cobertura explicando a ciência por trás dos testes, o contexto histórico da linhagem real e as potenciais implicações políticas. Segmentos educativos sobre genética e herança trouxeram a alfabetização científica para o centro da conversa, à medida que milhões de pessoas buscavam entender as complexidades por trás da simples questão da paternidade. A revelação científica também provocou reações pessoais e emocionais dentro da família real. Para o príncipe William, a confirmação de que seu pai biológico não era o rei Charles levantou profundas questões sobre identidade e pertencimento. Fontes próximas a ele descreveram um período de introspecção e luta enquanto conciliava seu papel público com sua realidade privada. Seu casamento com Catherine tornou-se um pilar de força, com o casal enfatizando seu compromisso compartilhado com a família e o dever, apesar dos desafios. O rei Carlos II enfrentou um ajuste emocional. Embora os resultados de DNA tenham esclarecido fatos biológicos, também expuseram vulnerabilidades e levantaram questões sobre decisões e relacionamentos passados. Sua liderança foi testada não apenas na gestão da crise, mas na redefinição de seu papel dentro de uma monarquia em transformação. O teste de DNA também levantou questões éticas sobre privacidade, consentimento e o papel da ciência em assuntos de importância pessoal e nacional. Surgiram debates sobre os limites entre o interesse público e os direitos individuais, especialmente dada a atenção global sobre a família real. O uso de testes genéticos em um contexto tão proeminente foi sem precedentes e estabeleceu novos padrões de transparência e responsabilidade. As reações internacionais foram igualmente significativas. Monarquias aliadas e governos acompanharam de perto, considerando as implicações para suas próprias instituições. A Commonwealth enfrentou discussões renovadas sobre seus laços futuros com a monarquia britânica, à medida que questões de legitimidade e simbolismo ganhavam destaque. As comunicações diplomáticas refletiram uma mistura de apoio e otimismo cauteloso quanto à capacidade de adaptação da monarquia. As ramificações legais da revelação do DNA tornaram-se um foco importante.
Especialistas constitucionais analisaram como as leis de sucessão poderiam ser interpretadas ou modificadas à luz das descobertas. A tradicional dependência da descendência biológica foi desafiada pela distinção entre paternidade legal e genética. Isso criou um cenário jurídico complexo, onde precedente, tradição e legislação contemporânea se cruzavam. Várias propostas surgiram. Alguns defendiam a reafirmação da posição de William com base no reconhecimento legal e no princípio da continuidade. Outros pediam a revisão das leis de sucessão para incorporar a verificação genética ou considerar critérios alternativos, como a criação e a aceitação pública. O debate destacou a tensão entre manter a tradição e abraçar a modernização. A revelação científica também influenciou discussões públicas sobre identidade e família. Desencadeou conversas mais amplas sobre o que define a paternidade e o pertencimento além da genética. A ideia de que os laços familiares podem ser baseados no amor, no apoio e nos vínculos sociais em vez da biologia apenas ressoou com muitos, refletindo mudanças nas atitudes sociais em um mundo moderno. Na Casa Real, a revelação provocou considerações práticas. Protocolos de segurança foram revisados para proteger a privacidade e a segurança de todos os envolvidos. Serviços de apoio psicológico foram ampliados para ajudar os membros da família a lidarem com o impacto emocional. A monarquia também explorou maneiras de comunicar essa nova realidade ao público com respeito e dignidade. O teste de DNA serviu como catalisador para mudanças dentro da instituição. Acelerou discussões sobre reforma, transparência e o rumo futuro da monarquia. O evento sublinhou a necessidade de a família real se adaptar aos valores contemporâneos, enquanto preserva os princípios centrais que a definem há séculos. Durante toda a situação, a ciência desempenhou um papel central ao descobrir e esclarecer verdades que por muito tempo estiveram ocultas ou não ditas. O poder dos testes genéticos transcendeu os dados, tornando-se símbolo de verdade e progresso. Demonstrou como a tecnologia moderna pode cruzar com instituições antigas, desafiando suposições e abrindo novos caminhos para a compreensão. À medida que o público e a monarquia enfrentavam as implicações, uma coisa ficou clara. O teste de DNA foi mais do que um marco científico. Foi um momento de transformação, um ponto onde história, identidade e futuro se encontraram. A família real, diante dos fatos científicos inegáveis, teve que traçar um novo rumo, equilibrando herança com honestidade, tradição com mudança. A história que se desenrolou após o teste de DNA permanece como um capítulo definidor na evolução da monarquia britânica. Destaca as complexidades da identidade e da legitimidade em um mundo onde antigas certezas são questionadas e novas realidades emergem. Para o príncipe William, o rei Charles e os milhões que acompanham a monarquia, é um lembrete comovente de que mesmo as instituições mais reverenciadas precisam enfrentar as verdades do presente para garantir seu lugar no futuro. A revelação do DNA, confirmando que o rei Charles não era o pai biológico do príncipe William, causou um abalo profundo no arcabouço constitucional do Reino Unido. A linha de sucessão, pilar da estabilidade da monarquia britânica, enfrentou um escrutínio sem precedentes. Não se tratava apenas de uma questão familiar. Era uma crise constitucional que exigia navegação cuidadosa, interpretação jurídica e tranquilidade pública. As repercussões do teste de DNA foram sentidas em todo o governo, na Casa Real e na Commonwealth, forçando uma reavaliação do que define legitimidade, autoridade e continuidade na monarquia. No centro da questão estava a pergunta: como a lei define o herdeiro ao trono quando a paternidade biológica entra em conflito com o reconhecimento legal? O Ato de Assentamento de 1701, um dos principais estatutos que regem a sucessão, enfatiza principalmente a descendência legítima.
mas foi redigido numa época em que a ciência do DNA era inimaginável. Historicamente, a suposição de paternidade biológica era aceita com base no casamento e reconhecimento público. Essa descoberta rompeu séculos de prática aceita. Especialistas jurídicos mergulharam em um debate urgente. Alguns argumentaram que a sucessão deveria obedecer estritamente à linhagem biológica, significando que o herdeiro presuntivo precisaria ser reavaliado com base na descendência genética. Outros defenderam que o pai legal reconhecido pelo casamento e proclamação pública deve continuar sendo a base para a sucessão, a fim de evitar desestabilizar a monarquia e a nação. O governo, em estreita consulta com juristas constitucionais e conselheiros, convocou reuniões de emergência para examinar as opções. O gabinete preparou relatórios detalhando precedentes legais, possíveis reformas e os riscos associados a cada curso de ação. O Conselho Privado, órgão consultivo formal do monarca, também foi envolvido para considerar as ramificações constitucionais. Uma das principais preocupações era uma possível disputa de sucessão que poderia surgir se o pai biológico do príncipe William fosse identificado publicamente e reivindicasse o trono. Embora a identidade desse indivíduo tenha sido mantida em sigilo para proteger sua privacidade e evitar turbulências políticas, a mera existência de outro candidato biológico introduziu incertezas. A estabilidade da monarquia, baseada em uma sucessão clara e incontestável, agora estava fragilizada. O parlamento enfrentou intensa pressão. Os membros debateram se reformas legislativas eram necessárias para esclarecer as regras de sucessão na era moderna. Alguns propuseram emendas que definissem explicitamente os direitos de sucessão com base na paternidade legal, protegendo a continuidade da linha atual. Outros defenderam uma revisão mais radical que introduzisse a verificação genética nas leis de sucessão. O primeiro-ministro abordou publicamente a questão em um discurso cuidadosamente elaborado, enfatizando a importância da continuidade constitucional e da unidade nacional. Reafirmou aos cidadãos que o papel da monarquia como símbolo de estabilidade e tradição permaneceria intacto apesar das revelações. Também reconheceu a necessidade de clareza jurídica para evitar ambiguidades futuras. A monarquia adotou uma postura cautelosa, porém firme. Comunicações oficiais destacaram que o príncipe William permanecia como herdeiro legítimo e ascenderia ao trono conforme planejado. Essa afirmação foi sustentada pelo princípio da legitimidade de facto, que considera que o reconhecimento legal e a aceitação pública conferem legitimidade independentemente de fatores biológicos. A família real apelou à confiança do público na instituição e nas tradições estabelecidas. A decisão de manter o status de William como herdeiro não foi aceita por todos. Fações republicanas e reformistas aproveitaram o momento para argumentar que a legitimidade da monarquia havia sido fundamentalmente abalada. Exigiram um referendo público sobre o futuro da monarquia, enquadrando a questão como uma de princípio democrático e transparência. Os debates sobre a abolição ou reforma significativa da monarquia ganharam novo fôlego no seio da Casa Real. A revelação do DNA complicou os relacionamentos pessoais e as dinâmicas familiares. O príncipe Harry, há muito afastado de sua família, voltou ao centro das atenções com especulações sobre sua própria posição e as implicações para seus filhos. Os conselheiros reais enfrentaram negociações delicadas, equilibrando privacidade com responsabilidade pública. O impacto sobre o restante da família real também foi significativo. A rainha Camila e outros membros seniores da realeza lutaram para lidar com a situação de forma privada e pública. Seus papéis como estabilizadores da monarquia tornaram-se mais cruciais do que nunca. A portas fechadas,
ocorreram discussões extensas sobre como apresentar uma frente unida e minimizar divisões. As nações da Commonwealth, muitas das quais reconhecem o monarca britânico como chefe de Estado, também acompanharam de perto a situação em desenvolvimento. Líderes de países como Canadá, Austrália e Nova Zelândia consultaram o governo britânico e representantes reais. As implicações para seus arranjos constitucionais foram profundas. Alguns reinos começaram a considerar opções para cortar ou modificar sua relação com a monarquia, antecipando possíveis mudanças na sucessão. Internacionalmente, a revelação atraiu atenção generalizada. Meios de comunicação ao redor do mundo analisaram o significado constitucional e cultural dos resultados do DNA. Comentaristas debateram a natureza em transformação da monarquia no século XXI, explorando como a tradição poderia se adaptar à realidade científica e aos valores sociais modernos. A resposta do público foi complexa e multifacetada. Pesquisas indicaram uma queda na confiança na estabilidade da monarquia, mas a maioria ainda apoiava a instituição como símbolo da identidade nacional. Muitos expressaram simpatia pelo príncipe William e pelo rei Charles, reconhecendo a dor pessoal envolvida. Outros questionaram se a monarquia poderia continuar inalterada à luz da revelação. Em termos legais, o teste de DNA forçou uma reavaliação do próprio princípio da legitimidade. Historicamente, a legitimidade era definida pelo casamento legal e pelo reconhecimento social. A ciência genética introduziu uma métrica objetiva, mas aplicá-la em um contexto constitucional secular provou ser um desafio. A monarquia tornou-se um estudo de caso sobre os limites entre ciência, direito e tradição. Para gerir possíveis disputas de sucessão, o governo explorou planos de contingência. Isso incluiu o estabelecimento de protocolos mais claros para a sucessão em casos de paternidade contestada, formalização do papel do reconhecimento legal e, potencialmente, redefinição de títulos e privilégios reais. Também foram discutidas campanhas de educação pública para explicar as complexidades à população e manter a confiança. O debate estendeu-se a considerações éticas. Críticos levantaram preocupações sobre privacidade no uso de testes genéticos em figuras públicas, o risco de uso indevido das informações de DNA e as responsabilidades morais das instituições que sustentam o privilégio hereditário. Defensores argumentaram que transparência e verdade são essenciais para a legitimidade em uma democracia moderna. Durante esse período, a monarquia trabalhou para manter a continuidade da governança e dos deveres públicos. O príncipe William, apesar dos desafios pessoais, continuou a cumprir seus papéis oficiais com dedicação, enfatizando o serviço e a responsabilidade. Suas aparições públicas buscaram